Muito bem. O texto que eu vou trazer hoje, ele está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 a 15. Esse é o texto que vamos estudar hoje. Eu peço aos irmãos que abram lá agora. Eu vou ler esse texto agora. 1 Coríntios 3, 10 a 15. Passo a ler. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei um fundamento com um prudente construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção sobre esse texto é principalmente para alguns termos. Que no versículo 12 está citando 6 materiais diferentes: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Podemos perceber que há 2 grupos diferentes de cada tipo de material. Um é formado por materiais valiosos e outro é formado por materiais sem valor significativo. No versículo 13 diz que a obra será provada pelo fogo. O que acontece se colocarmos ouro, prata e pedras preciosas no fogo? Irá se queimar? Não. Irá permanecer, ficarão intactos. E além de não queimar, o ouro ficará purificado. A prata será derretida para ser moldada depois. E as pedras preciosas ficarão limpas. Agora, e se colocarmos madeira, feno e palha no fogo? Irá se queimar em instantes, não vai virar nada. Outro termo que eu quero chamar a atenção está no versículo 13, que fala sobre o dia. Percebem que o dia está com letra maiúscula. Esse dia se refere ao tribunal de Cristo. Lembram que aprendemos sobre isso na escola bíblica em 2019? No tribunal de Cristo é onde nossas obras serão provadas. É por isso que aqui é usado o fogo como exemplo. O fogo demonstrará se nossas obras serão queimadas, se permanecerão ou serão queimadas. E é por isso que é usado aqui também o exemplo do ouro, da prata e das pedras preciosas, porque elas ficarão intactas no fogo, não se queimarão. Já madeiras, feno e palha se queimarão. E aqui será onde as obras serão provadas sobre esse tipo de materiais. E esse texto nos demonstra que devemos nos preocupar em fazer nosso dever aqui na terra para que apresentemos bons galardões diante do Senhor. Que estejamos atentos para a obra do Senhor, tendo desejo que nossas ações passem pelo fogo. Mediante esse texto, eu gostaria de falar hoje sobre boas obras. Qual a importância de fazer boas obras? Por que devemos nos preocupar em que nossas provas passem pelo fogo? E sobre boas obras, a primeira coisa que nos vem à mente é ajudar aqueles com dificuldades. E de fato é. Isso é muito bom e pode contar no dia, com toda certeza. Fazer isso, estaremos dando bom testemunho de como cristãos. Jesus nos deu vários exemplos de amor ao próximo, como a parábola do bom samaritano, por exemplo. Tiago também disse na sua carta que essa é a verdadeira religião. Gostaria de ler sobre isso em Tiago 1, 27. Tiago 1, 27. A religião pura e sem mácula
para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Mas boas obras não é apenas ajudar os necessitados. Talvez a principal obra é proclamar o nome de Jesus, evangelizar, anunciar o nome dele. Como outras vezes já foi dito, esse é o único objetivo de não estarmos no céu, de ainda estarmos aqui na terra. Os nossos principais objetivos aqui na terra é estar em comunhão entre irmãos, buscar o conhecimento sobre Deus, adorar a Deus e evangelizar, anunciar o nome de Jesus. Inclusive, esses 4 itens estão presentes na nossa filosofia de ministério. Eu sei que isso já foi enfatizado algumas vezes aqui, em outras pregações, mas sobre comunhão. No céu, estaremos em comunhão perfeita e eterna. Sobre o ensino, sobre conhecimento sobre Deus. No céu, não continuaremos estudando sobre Deus, pois lá teremos conhecimento total sobre Ele. E sobre adoração, no céu estaremos adorando a Deus de maneira perfeita e eterna e pessoalmente. Deus nos salvou para fazermos tudo isso? Sim. Devemos sempre estar em comunhão, devemos buscar conhecimento sobre Deus, estudar e ensinar, e devemos adorar o nome dele. Certamente tudo isso também será levado em conta no tribunal de Cristo. Mas e sobre proclamar o Evangelho? No céu não faremos isso. Não haverá por que evangelizar lá. E é pelo nosso dever de evangelizar que ainda não fomos levados para o céu, não fomos levados para a glória. O único objetivo que faremos aqui na terra é anunciar o Evangelho, proclamar o nome de Jesus. E essa é a principal boa obra. E, claro, tendo em mente que os resultados não dependem de nós, que só devemos apenas evangelizar, anunciar o nome dele, e a partir daí deixar que Deus cuide do resto. Galardões não serão contados por quantas pessoas foram convertidas através do nosso evangelismo, mas sim por quantas pessoas nós evangelizamos. Claro que assim seja, que é um privilégio, né? Pessoas serem convertidas através de nós, mas que assim seja, mas que esse não serão nossos galardões, e sim pela nossa qualidade de trabalho, o quanto nós evangelizamos. E uma boa obra também é servir na igreja. E falar a respeito de comunhão, de ensino, de adoração, tudo isso tem a ver com servir na igreja. Mas eu gostaria agora de ler alguns textos que dão uma ênfase maior na comunhão. Peço, irmãos, que abram primeiro em Tiago 5,16. Tiago 5,16 diz assim: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, pois, por sua eficácia, a súplica do justo. Agora em 1 Tessalonicenses 5,11. Tessalonicenses 5,11. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Em Colossenses 3,13. Colossenses 3,13 e 16. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais,
com gratidão em vosso coração. Efésios 2:4. Aliás, perdão, 4:2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Romanos 15:14. Romanos 15:14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Todos esses versículos nos exortam a servir uns aos outros, especialmente nos edificando, nos ensinando, nos perdoando, nos aconselhando, nos suportando e orando uns pelos outros. E isso é estar em comunhão como igreja. Observando esses textos que terminam com uns aos outros, ou uns pelos outros, ou também mutuamente. E uma boa obra também é se envolver com missões. Missões têm a ver tanto com evangelismo quanto com servir na igreja. Como basicamente sabemos, se envolver com missões é ir, orar e contribuir. Talvez para muitos de nós não seja possível o ir integralmente falando, mas podemos orar e contribuir. Com nossa oração, orando pelos irmãos que estão em lugares distantes, longe da família e amigos, e orando também pela expansão do Evangelho nesses lugares, e com nossa contribuição por esses mesmos motivos. E nosso ir na nossa realidade tem a ver com o evangelismo, está relacionado com o evangelismo, sobre o que estávamos falando anteriormente. Como eu disse, não podemos não ser missionários em tempo integral, mas somos missionários no local em que estamos. Nos tornamos missionários a partir do momento que cremos em Jesus. E de uns anos para cá, Deus tem dado a essa igreja uma visão missionária mais profunda, mais ampla. E louvemos a Deus por isso. E algo que é sempre bom lembrar, se a igreja surgiu lá em Israel e em Jerusalém, como é que chegou até nós? Foi através de missões, através de irmãos que Deus levantou, que atenderam ao seu chamado para fazer a obra dele, e que ele usou para fazer expandir o seu reino até chegar aqui. Todas as igrejas locais, de forma direta ou indiretamente, surgiram a partir de um trabalho missionário. E, para concluir esse tempo, muitos cristãos podem ter pensamentos errados sobre o assunto de boas obras. Podem pensar que boas obras nos levam à salvação. Inclusive, esse foi um dos motivos da origem de uma das 5 solas da Reforma Protestante, o sola fide, que é somente a fé, já que estava se formalizando no catolicismo a heresia de que a salvação era pela fé mais as obras, e não pela fé unicamente. Mas nós sabemos que não. Boas obras não levam ninguém à salvação. E talvez muitos podem pensar que boas obras salvam devido a uma má interpretação da carta de Tiago. Lá em Tiago 2, 14, 17, vamos dar uma lida lá. Tiago 2, 14 a 17, passo a ler. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo?
Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. As boas obras, elas são uma consequência da salvação. Vejam o que diz Efésios 2, 8 a 9. Efésios 2, 8 a 9. Passo a ler. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Aqui diz claramente que a salvação não vem de obras, justamente para que nós não nos gloriemos, para que não nos responsabilizemos pela nossa própria salvação. Até porque se assim fosse, a morte de Jesus na cruz seria insuficiente. Mas as obras são nosso dever. O que Tiago diz em sua carta é que a nossa fé será demonstrada pelas obras. Será demonstrada através das obras. E uma última explicação que eu gostaria de dar sobre o nosso texto de Coríntios é a respeito do versículo 15, o último versículo. Nosso texto inicial, 1 Coríntios 3, 10 a 15. Aqui no versículo 15 diz assim: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Aqui diz que, por mais que a obra do cristão seja queimada no dia, no tribunal de Cristo, ele não perderá a salvação. O cristão nunca deve se preocupar com a perda de salvação, já que não fomos nós que nos responsabilizamos pela salvação. Mas sim, deve se preocupar em apresentar materiais de qualidade diante do Senhor. Bom, é isso que eu gostaria de trazer hoje. Então, o meu desejo é que as nossas obras no dia sejam como ouro, prata e pedras preciosas, e não como madeira, feno e palha.